Pronto. Já está gravando. Gente, então vamos lá. Vamos abrir, né, uma sequência aí de alguns cursos de qualificação, né, de aperfeiçoamento do grupo. E hoje a gente vai, né, ter aí uma discussão, né, introdutória sobre o universo das redes, né, sobretudo a perspectiva aí da análise de rede. Rapidamente, para vocês entenderem uma coisa que eu acho que é importante, é o seguinte, eu vou falar muito, tá? Isso é normal meu, principalmente quando eu estou fazendo algum tipo de aula. Então, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, clica aí no botãozinho aí de levanta a mão, que eu dou uma olhada e a gente vai conversando, tá? Então, assim que eu começar a ligar a matraca aqui, a coisa vai fluindo, porque a gente vai ter bastante assunto para tratar na noite de hoje, né? E eu espero que a gente consiga terminar isso antes das 4 horas da manhã. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar, né, o curso de introdução ao monitoramento de redes na internet. Né? Então, nós vamos falar sobre essa perspectiva de como que monitora, né? Monitora perfil e monitora, sobretudo, hashtags. Né? E os softwares que vão lidar com isso e as técnicas lidadas nessa perspectiva. A gente também vai falar sobre, sobre a separação, né, do que é rede e do que é mídia, e a gente vai dividir essa aula de hoje num primeiro momento, né, numa primeira parte, uma perspectiva mais teórico-metodológica, e depois, né, numa perspectiva aplicada, tá? Então, possivelmente, nós não teremos tempo hábil para fazer a aplicação durante a aula, mas eu vou fazer os procedimentos, fazer o passo a passo com vocês, para vocês aprenderem a usar a ferramenta que nós vamos ter como objeto de estudo aqui, né, o Netlytic, e depois, né, posteriormente, a gente vai via WhatsApp tirando as dúvidas conforme vocês forem fazendo as suas próprias bases de dados. A ideia é que vocês saiam daqui capazes de gerar uma base de dados, né, gerar um desenho de uma rede e entender esse desenho, né, sobretudo fazer o entendimento disso, né. Como tem essa telinha aí que vocês devem estar vendo na tela, na apresentação compartilhada, né? Esse desenho aí, esse pedaço desse desenho dessa rede, isso, de alguma forma, tem que começar a ficar um pouco legível para a gente, né? Se a gente está falando sobre essa perspectiva aí do monitoramento. E aí, a primeira coisa que eu queria pontuar com vocês é fazer um alerta, né? Então, esse é um curso de introdução, né, uma aula introdutória. Isso significa que nós vamos passar pelo básico, então a gente vai tangenciar todo o universo da análise de rede. Evidentemente, alguns pontos não vão ficar tão profundos, né, porque, primeiro, que demanda um tempo muito maior. É claro que, se depois, né, dessa aula, a gente entender lá na frente que seria interessante a gente aprofundar um pouco isso, até para uma perspectiva, né, de aplicação nas nossas pesquisas, eu acho que a gente pode ter uma edição, né, uma segunda edição mais aprofundada para aqueles que quiserem utilizar essa perspectiva como um aporte metodológico para pesquisa, né? Para pesquisa. E embora a gente possa também usar as técnicas que a gente vai falar para uma perspectiva também profissional, mercadológica. Né? Na graduação, quando eu vou dar as aulas de monitoramento e métricas, eu normalmente foco na perspectiva, né, mercadológica. Aqui, especificamente, eu vou tentar sempre dar uma indução, uma condução para uma perspectiva mais de pesquisa, tá? Eu acho que
para a gente vai ter um uso mais interessante, né? Então, essa perspectiva. Então, por exemplo, para a gente monitorar perfil de candidato, né? Para a gente monitorar uma hashtag de um movimento, né? Uma hashtag de um evento, para a gente tentar entender como é que se dá essa movimentação, que tipo de força que isso causa, né, na opinião pública, ou que tipo de termômetro a gente pode ter, né, de entender em que momento algum grupo ou um conjunto de grupos sociais possam estar se articulando em rede de tal forma que a gente possa aí ter algum tipo de reverberação, né, especialmente reverberação nas questões de eleição, nas questões de políticas públicas, etc, etc. Porque a gente sabe que a internet é, sobretudo, um espaço de visibilidades, né? As mídias sociais é um grande espaço de visibilidades, e principalmente visibilidades para as minorias, né, para os segmentos, para os nichos e afins. E esses espaços de visibilidade também são espaços de voz, né? E essas vozes, elas podem ser captadas, elas podem ser armazenadas, elas podem ser analisadas, né, elas podem ser compreendidas. E aí, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos ter algumas referências teóricas para pesquisa, depois eu vou mostrar aí alguns livros, eu tenho alguns aqui de cabeceira que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que é interessante, principalmente para quem quiser depois trabalhar numa perspectiva mais acadêmica, científica. Nós vamos falar sobre as características das redes e as características das mídias sociais, então isso é um ponto muito importante, né? Para mim, especialmente para mim, eu gosto de separar muito essa ideia da rede, do que é a rede, do que é a mídia social. Então, eu não gosto da ideia de chamar Facebook, Instagram de rede social, porque não é uma rede, é uma mídia, né? Então a gente vai tratar do ponto de vista conceitual, porque do ponto de vista metodológico de pesquisa, nós temos métodos para análise de rede e métodos para análise de mídia. Então não faz muito sentido a gente dizer que mídia e rede são sinônimos, né? Então a gente vai tratar dessa separação também na noite de hoje, né? Nós vamos falar sobre as métricas específicas de redes sociais, né? Eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre as métricas de mídias, mas o nosso foco é nas métricas de redes sociais, baseada na sociometria, né? E materializada a partir da teoria dos grafos, né? Porque o que a gente vê a partir dos softwares, né, aquelas redes desenhadas, vem da computação, né, vem da matemática, vem da teoria dos grafos. Então, quando a gente for falar, né, de arestas, né, grau de entrada, grau de saída, mas a perspectiva, né, analítica, ela vem da sociometria, então vem da perspectiva da rede social, da formação de rede social, da formação dos laços, né, dos laços fortes e fracos, mas aí a gente vai transferir essa ideia, esse entendimento dos laços fortes e fracos para as arestas, né, o grau de entrada, sobretudo, que a gente vai ficar muito focado hoje são em 3 variáveis, né? Grau de entrada, grau de saída e grau do nó, né? O que nos daria uma condição de entender na rede quem é que influencia a rede, quem é que é influenciado dentro da rede, né? Quais perfis têm maior potencial de propagação de uma determinada informação ou de uma determinada hashtag. Né? Então, isso vai ser muito interessante para nos dar a capacidade de compreensão, a capacidade analítica de entendimento da rede. Com isso, né, a gente vai falar também um pouquinho sobre as ferramentas, né, de análise de rede. A gente vai trabalhar especificamente hoje com o Netlink, embora a gente vá fazer... eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é mais lúdica, né, para entender a formação de rede, que é o Move Galaxy, né, por isso que eu pedi, né, perguntei para vocês, né, fiz um spoiler sobre se vocês, né, todo mundo aqui pelo menos assistiu ou O Senhor dos Anéis ou Titanic, então em algum momento a gente vai falar um pouquinho de Jack, Rose, Gandalf, Frodo e afins,
e essa ferramenta, né, não é uma ferramenta, um site de análise de rede vai ser bastante interessante para a gente depois compreender melhor a formação de rede, né? Vou falar de algumas ferramentas como o Gephi, que talvez seja a ferramenta mais robusta que se tem para análise de redes, embora ela seja mais complexa, então a gente precisaria de um curso sobre Gephi para poder utilizar adequadamente ele, né? Nós vamos utilizar o Netlytic, porque o Netlytic ele é mais amigável, e com ele é possível fazer pesquisas que a gente possa aplicar tanto no dia a dia profissional quanto no dia a dia acadêmico. Então, eu acho que ele tem uma perspectiva aí versátil, né, para os nossos recursos, né. Vamos falar um pouquinho das aplicações e das limitações, principalmente mediante as políticas, né, de ocultação dos dados, principalmente por conta do Facebook, né, Facebook e Instagram. A gente vai perceber que a maior parte das pesquisas, quando são feitas a partir de análise de rede, são feitas pelo Twitter. Isso não é um mero acaso, né? Isso é dada a dificuldade que se tem, né, de ter um software que capte dados do Facebook. Constantemente o Facebook vem se fechando, né, e é uma tendência dele por conta dessa guerra, né, entre as big techs por conta de dados, né, Apple, Google, Amazon, né, e o Facebook. Então, isso limita a nossa capacidade, né, de análise, muitas vezes, e o Twitter, ele é talvez a ferramenta mais democrática, a ferramenta mais livre ou mais aberta, ou efetivamente a ferramenta mais eficiente para a gente coletar dados e poder analisar do ponto de vista da análise de rede, né? Análise, por exemplo, de métricas de mídias sociais, como análise de engajamento, análise de influência, análise de relevância, etc., etc., a gente não precisa disso, a gente pode trabalhar por amostragem em mídia social. Mas essa é uma outra perspectiva, é um outro assunto para um outro curso. E aí, por fim, a gente vai para a prática laboratorial. Eu vou explicar passo a passo o Netlytic. Como é que ele funciona? Como é que eu crio uma base? Como é que eu, além de criar essa base, como é que eu vou fazer a extração dos dados dela e que tipo de análise eu posso fazer, não só do desenho da rede, mas com os dados que ela vai, que essa ferramenta vai me oferecer. Então, por exemplo, ela vai gerar um arquivo, né, em Excel, que ele pode ser usado por uma série de outros tipos de perspectivas analíticas. Então, por exemplo, é muito interessante que a gente pode aliar a técnica da análise de rede com uma perspectiva, por exemplo, metodológica, junto com a análise de discurso. Então, a ideia aqui é a gente começar a entender que a análise de rede pode ser, por exemplo, um primeiro momento para fazer uma filtragem de dados, né, fazer uma coleta, né, de uma amostra, e depois aprofundar essa amostra com uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, etc, etc, etc. Tá? Então, a gente vai sempre partir dessa perspectiva, que eu chamo de uma perspectiva transdisciplinar, né, metodologicamente falando. Às vezes a gente pega estudos de rede que fica só focado na rede, mas é possível, e eu acredito que seja adequado a gente fazer intersecção com outras metodologias, né? Aí entra depois também na etnografia do Cousinetes e coisas do gênero, tá? Então, vamos lá. Algumas referências, né? Primeiro ponto aqui para a gente, que vão nortear esse curso, né? E que depois pode ajudar a todos nós a conseguir fazer alguns trabalhos, né, de coleta de dados e análise de redes. Então, aqui a gente tem os 3 principais livros da Raquel Recuero. Então, acho que ela é uma das pioneiras, né, na análise de rede no Brasil. Ela é uma referência dessa perspectiva, né, a professora Raquel Recuero.
se eu não me engano, ela está na Federal de Pelotas, né, e na UFBS. O livro base para gente, para esse curso, é o Análise de Redes para a Mídia Social, é onde ela foca mesmo na perspectiva de análise de rede, embora, do ponto de vista conceitual, a conversação de rede ela é interessante, ela é importante, e o primeiro, né, e mais conhecido dela, que é o Redes Sociais na Internet, né, uma base mais conceitual. E a conversação em rede é muito interessante porque, na maior parte das vezes, a gente desenha a rede e a gente precisa entender o seguinte: o que essa rede faz? Ou qual é o potencial dessa rede? Né? São pessoas, são perfis que estão conversando, são pessoas e perfis que estão promovendo, divulgando conteúdos. Então, há uma conversação, né, dentro dessa perspectiva aí de rede. Então, não é só o desenho, né, a materialidade computacional do formato da rede. Né? Então, eu não estou discutindo só uma rede centralizada, descentralizada, distribuída, conceitualmente falando do ponto de vista da computação. Mas eu vou depois aprofundar e saber do que essa rede está falando, né? Qual é o entorno dela? Então, a conversação em rede da Raquel Recuero é uma referência interessante para a gente. Tem esse outro livro, né, de análise estrutural de redes sociais, né? Deixa eu ver aqui. Esse também, que ele é mais computacional, mas ele é interessante também, que é o análise de redes sociais estruturais e relacionais. Esses são os livros que eu acho que ajudam a gente a compreender esse contexto que eu estou apresentando para vocês hoje e que também podem ser usados, evidentemente, em pesquisas. Né? E aí, a primeira pergunta que nos vem à cabeça. Por que diabos nós estamos aqui hoje? Né? Essa coisa, né, das variações da web, né? Esses dias eu estava lendo O Culto do Amador para um artigo que eu tô fazendo, medindo a capacidade de engajamento entre Lula e Bolsonaro, né? E O Culto do Amador é de 2007. Então ele está falando de web 2.0, né? E nós estamos fechando a web 3.0 para entrar na web 4.0, né? Então a gente já tem uma evolução muito grande aí, né? E o que caracteriza isso né, ou o que diferencia, né, todas essas versões de web que nós temos, é que nós estamos num momento em que nós somos, talvez, hoje mais importantes enquanto dados do que enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né? Então, por quê? Tudo é monitorado, porque tudo é medido, né? E aí o Matheus, né, tá falando que assistiu esse episódio de Black Mirror. Esse é um episódio muito interessante, muito importante para a gente entender um pouco do que a gente está vivendo, porque a gente vive um mundo de monitoramento e de métricas, né? A gente é medido e monitorado o tempo todo, a gente é conhecido pelos rastros que nós deixamos, e nós somos medidos e qualificados por essas perspectivas, né? E aí isso vai entrar tudo que a gente vê, né, na imprensa oficial, né? Nos grandes veículos de comunicação. O indivíduo vale o quanto ele tem de seguidores, né? Juliette, Gil, né? Toda essa perspectiva aí, Big Brother, etc e tal, né? A gente vai ver, né, a briga Bolsonaro e Bolsonaro por conta do quanto ele mobiliza uma rede, de quanto ele tem de seguidores, né, de quanto ele tem de ressonância, né, de quanto ele agrega, né, em comentários, em compartilhamentos, isso e aquilo, né. A gente qualifica as pessoas, né, por conta disso, né, a gente dá valor, né, evidentemente a comunicação, os veículos de comunicação, as marcas, elas têm uma responsabilidade muito forte sobre isso, embora na maior parte das vezes a gente vai ver que isso há uma superficialidade muito grande, há um controle muito grande, mas a gente vive nessa perspectiva. O mundo de Black Mirror, né, que esse, para quem não conhece, eu indico que vocês assistam, é o primeiro episódio da terceira temporada, se eu não me engano, chama-se Queda Livre. Uma sociedade
que é pautada pelos likes, né? Se você não for bem avaliado, né, se você não for bem mensurado, você deixa de ter acesso a determinados locais, você deixa de ter direito a determinados consumos. Então, você é mediado pela quantidade de likes que você tem. E você vale o quanto, né, você é expressivo dentro da rede. Então, nós estamos nessa perspectiva por conta disso, por conta desse mundo, né, de métricas. A própria televisão avançou nessa perspectiva, né? O Ibope, né? Ele não mensura mais a audiência apenas pela amostragem de aparelho de televisão, né, ligada. Ele, né, usa o monitoramento de rede. Então, por exemplo, as hashtags são muito importantes para grandes programas de reality show. Novelas, né, telenovelas são alteradas por conta do que está acontecendo no Twitter, né? Então, ou seja, essa mobilização, a gente precisa saber, né, entender o que está acontecendo, para onde vai, porque se tem um valor e se tem um entendimento de que esses dados, né, podem melhorar, né, o desempenho, por exemplo, de uma marca, né, ou indicar, né, um repúdio, né, um cancelamento, embora eu não goste desse termo, né, mas a gente, né, está vivendo essa perspectiva. Então, a gente está hoje no monitoramento, né, de rede, porque a gente vive no mundo de dados. Nós somos muito mais likes do que indivíduos, seres humanos. Eu tenho um pouco de medo disso, mas só para vocês terem entender né, do que eu estou propondo aqui, do que eu estou dizendo. Isso aqui foi uma foto que eu tirei no aeroporto de Confins há alguns anos, e era um outdoor imenso, 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 imenso no corredor do aeroporto, né? Uma promoção da Uber. E é interessante que, né, você tem lá Luiz, Júlia, né, 4.9, e a mensagem era, né, confiança, né, confiança começa com o nome, né, começa com o nome. E é mentira, isso é mentira, porque ninguém nem sabe qual é o nome da pessoa que dirige, etc e tal. A confiança no Uber começa pelo 4.9. Porque se o indivíduo pegar um motorista que lá 3.2, é lá Black Mirror, um 3.2 não vale nada. O cara que tem 3.2, ele tem algum problema. Ele dirige mal, ele foi mal avaliado, etc, etc, etc. Né? Então, a gente é pautado por essas métricas. Então, quando a gente olha, por exemplo, vou fazer um monitoramento de rede, aí eu estou vendo lá um nó grande, um perfil grande, né? Esse perfil, né, o tamanho dele, vai dizer para mim o quanto que ele tem de interatividade, o quanto ele tem de outros perfis cercados nele, então, a capacidade que ele tem, por exemplo, de ser bem avaliado, de ser influente dentro da rede. Então, a gente está sempre medindo. Às vezes, nós medimos coisas que são fáceis de serem medidas, e outras vezes a gente mensura coisas dificílimas, né? Como a relevância. Né? Embora a gente não vá tratar da dimensão da relevância hoje, a gente vai falar muito mais sobre a dimensão do alcance. Mas a relevância ela é muito mais complexa de ser mensurada, né? Porque ela tem uma perspectiva qualitativa, e na maior parte das vezes a gente está com técnicas quantitativas. Né? Tanto o monitoramento de rede quanto as métricas de mídias sociais é uma perspectiva quant. A gente cria um certo verniz com uma perspectiva qualitativa, mas, sobretudo, a gente está medindo coisas que o número pelo número não diz muita coisa. Então, significa o quê? Significa que muitas vezes de nada adianta um perfil ter 10 milhões de seguidores. Né? Ele pode ter um alcance muito grande, mas ele pode não ter relevância nenhuma, ou a relevância dele ser ínfima. Né? Por quê? Porque ele cresceu de forma exagerada, porque a base dele é uma base dispersa, então vão ter uma série de variáveis aí. Então, ele parece ser
muito grande, ele parece ser muito forte, mas quando a gente vai olhar, quando a gente vai tratar, né, dos dados, a gente percebe que ele não é tão forte assim quanto aparenta. No mundo da política, isso vale também. Isso vale para Bolsonaro, isso vale para Silas Malafaia, isso vale para Lula, isso vale para Boulos, para Dória e etc e tal. Às vezes eu tenho, por exemplo, um perfil gigante como o do Bolsonaro, que parece ser uma coisa monstruosa, e às vezes eu posso ter um perfil de um candidato que não é tão grande, mas eu percebo que ele é muito mais forte do ponto de vista das pessoas que o cercam, né, da interatividade que ele provoca e, consequentemente, depois da influência que ele venha a ter, do que aquele gigante que é totalmente disperso, porque a audiência que ele tem é uma audiência que olha, que vê, mas é que ela não propaga. Né? Isso acontece muito. Então, isso é uma coisa muito importante para quando a gente for chegar no desenho das redes e analisar os dados que a gente vai tratar dentro dessa aula. Então, primeiro ponto importante para a gente começar a entender e separar, né, o que é o universo dos monitoramentos e o universo das mensurações. É separar o que são redes sociais do que são mídias sociais. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante, né? As redes sociais, né, elas não dependem de uma tecnologia, elas não dependem, né, de uma mídia. Elas dependem, do ponto de vista teórico, das relações humanas, porque isso, né, o próprio nome, né, o próprio título já está dizendo redes sociais. Né, há um processo, né, coletivo, né, de pessoas. Então, diz respeito a seres humanos, diz respeito às formas como nós nos relacionamos. Então tem toda uma teoria, né, das ciências sociais travada em cima, né, dessa perspectiva da formação de redes, que é diferente da mídia social. A mídia social é uma outra coisa. A mídia social é um ambiente tecnológico, que eu vou abarcar diversas redes. Mas a rede, que é o que nos interessa, que é o que nós vamos, né, focar hoje, ela tem uma outra característica. Né? Embora a gente vai perceber que o início, né, da teoria das redes sociais ela está focada na intensidade dos relacionamentos humanos que nós temos, os relacionamentos, né, entre família, colegas do trabalho, né, colegas da escola, enfim, essas diferenças de intensidade. Então, quando a gente vai para o monitoramento das redes dentro da mídia social, a gente percebe que essas coisas vão se misturando, né? Então, aqueles laços, eles passam a ter outros significados, e a gente vai interagir, a gente vai conversar com situações de pessoas e perfis que a gente não tem laço nenhum, né? Às vezes nem laço fraco, né? Apareceu dentro de uma conversação, dentro de um ambiente de conversação. Então, a gente vai, né, levar esse conceito dentro das relações humanas para o universo, né, da computação, para o universo da teoria dos grafos. E aí, o que é importante dentro desse universo para a gente, para entender, né, a dinâmica da rede social? Do ponto de vista conceitual, a gente tem duas variáveis importantes. Né? Uma rede social ela é sempre feita de atores e conexões. Essas duas variáveis vão ser variáveis fundamentais quando a gente sair da sociometria e ir para a teoria dos grafos. A teoria dos grafos vai chamar isso de nós e arestas. Mas o sentido, né, o significado prático dessas variáveis são os mesmos. Né? Então, a rede social é formada de atores e conexões. Atores... Isso pode ser um indivíduo, isso pode ser empresas, né? Isso pode ser grupos. Né? Conexões. Conexões é aquilo que nos liga, aquilo que, né, faz com que eu tenha algum tipo de interatividade. Porque o que talvez, né, seja um ponto primário em comum entre a dinâmica das redes sociais e a dinâmica das redes na internet é a interatividade. Né?
ou a interação. Quando a gente fala, por exemplo, né, de uma rede social de família, eu tenho atores, né, pessoas que estão atreladas a essa família e conexões. Né, algumas conexões mais fortes, algumas conexões mais fracas. Então, por exemplo, conexão com pai, com mãe, em tese ou teoricamente, deveria ser uma conexão muito mais forte que eu tenho, por exemplo, com um primo em segundo grau. Né? Há um distanciamento. Essa ideia desse distanciamento também vai se decodificar lá na teoria dos grafos e vai desenhar as redes. Então, às vezes, eu estou com um nó aqui, um agrupamento pontado aqui, gigante, e um mais distante. Então, esses distanciamentos diz respeito ao quê? A esse nível, né, de conexões que eu tenho, esse nível de interatividade. Vai ficar muito claro para vocês quando a gente chegar lá na perspectiva lá dos filmes. Quando a gente começar a entender Senhor dos Anéis e Titanic, a partir dessa ideia, a partir da ideia de rede, a partir do desenho da rede que vai ser formada. Porque é uma rede social, né? Porque eu tenho, né, atores sociais, né, e tenho conexões. Né? Nesse primeiro momento que eu estou na perspectiva humana, eu estou falando de laços. Né? Então, dentro da perspectiva teórica das ciências sociais, esses laços eles podem ser fracos ou fortes. Né? Então, isso diz respeito a um processo de intensidade, para dizer o quanto que um determinado, né, ator social ele pode ter uma capacidade, por exemplo, maior de influência dentro daquela rede. Mas, sobretudo, esses laços eles estão pautados sobre a perspectiva, né, sobre a perspectiva da interação ou da interatividade. Na mídia social, né, que aí onde vem um grande problema, é o seguinte: a mídia social é um ambiente tecnológico. Né? E esse ambiente tecnológico, ele é criado para promover interação, interatividade e conversação. Né? Então, ou seja, o que a mídia social ela faz? Né? Eu posso produzir conteúdo, eu posso compartilhar conteúdo, eu posso conversar com as pessoas, né? Então, tem um processo ali de interatividade, né? E, às vezes, de interação, né? Mas, sobretudo, também tem um processo de conversação. O grande problema das mídias sociais é que elas contemplam diversas redes, né? Então, ou seja, do ponto de vista analítico, metodológico, no mundo real, no físico, né, no mundo offline, as redes sociais elas são separadas por uma dimensão, às vezes, temporal e geográfica. Né? Então, por exemplo, eu tenho a rede social família, eu tenho a rede social amigos, eu tenho a rede social colegas do trabalho, eu tenho a rede social colegas da faculdade. Normalmente, essas redes não se misturam. Família é família, tem o lugar da família, tem os, né, fisicamente falando, tem as horas, né, o tempo certo. Colegas da faculdade, a mesma coisa. Colegas do trabalho, a mesma coisa. Esses grupos, eles estão distantes. Às vezes, um membro ou outro, eles podem se conectar em em algum evento, em alguma situação, por conta desses laços que vão sendo criados. Mas eles estão fora, né, dessa perspectiva de interação com grande frequência. Então, isso significa que os assuntos que eu tenho com a família são diferentes dos assuntos que eu tenho com os meus colegas de faculdade, que são diferentes dos assuntos que eu tenho com os meus amigos. E esses assuntos ficam presos dentro dessas redes. Quando eu vou para a mídia social, isso se mistura. Porque na mídia social eu misturo família, eu misturo amigos, eu misturo gente do trabalho, eu misturo gente que eu nunca vi na vida. Só que a minha conversação, o que era segmentada ou fragmentada por determinados contextos, ela passa a estar num ambiente só. Embora a gente saiba, né, que tem algumas coisas, sei lá, no Instagram, né, a questão lá dos melhores amigos, etc e tal, mas
Isso é muito limitante do ponto de vista da separação. Só que quando eu junto, né, eu junto grupos que pensam diferentes, né, grupos que têm demandas distintas dentro de um mesmo contexto, evidentemente eu vou gerar os conflitos. Vou dar um pequeno exemplo que normalmente eu uso em sala de aula com os alunos, para ficar claro para eles. Então imagina o seguinte, né? Você tem lá sua relação com a família e tudo bonitinho, e você tem lá a relação com seus colegas de faculdade, de escola e tal. E aí chega o final de semana, você quer se esbaldar aí numa festa, numa balada, etc e tal, e você usa aquela bendita, né? Aquela bendita desculpa para pai e para mãe. Olha, eu vou para casa do meu colega e a gente vai estudar esse final de semana, tem uma prova, trabalho para entregar e tal, não sei o quê. No mundo real, ótimo. Casa da família está num lugar, a casa do amigo está outra, existe uma distância, né? Existe. Só que eu tenho essas pessoas dentro da mídia social. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho parente, né? E tenho os amigos dentro dessa mídia social. Aí, na euforia, eu posto e coloco lá com a hashtag sextou, que eu posto que eu tô numa balada, ou que eu tô num barzinho, num restaurante com os meus amigos. Só que eu esqueço que eu tenho uma tia, que eu tenho não sei quem, que eu tenho que não sei quem, que não sei quem dentro da rede, e essa informação que outrora podia estar, né, presa dentro de um agrupamento, ela passa para um outro, e depois eu posso ter um grande problema quando chegar em casa de levar um puxão de orelha e ficar de castigo, porque eu não fui coisa nenhuma estudar, eu fui para a farra. Né? Então, isso é uma caracterização, né, das mídias sociais, esse agrupamento de redes, né, de redes de interesses diferentes que vão se misturar. Né? E ao se misturar, né, a gente vai conseguir ver como que elas, nesse processo de se misturar, elas se aproximam ou elas vão se distanciando. Né? E essa aproximação e esse distanciamento se dá pelo quê? Pela conversação, né? Pelos assuntos que elas têm em comum. Claro que quanto mais distanciamento houver nesses interesses, né, nesses assuntos, aí chega aquilo que a gente sabe, né, que a gente conhece como a formação das bolhas. Então, dependendo do mapeamento que eu estou fazendo, é muito rápido e fácil ver, né, uma formação de bolhas por conta dessa distância entre a interatividade dentro de uma mídia de uma mídia social. Né? Então, ela é um ambiente que provoca essa inserção, né? esse aparato de várias redes. Né? Do ponto de vista da análise, do entendimento, a gente precisa entender algumas coisas, porque a gente vai analisar a rede, né, do ponto de vista computacional, então a rede dentro da mídia, né? Sobretudo dentro do Twitter. Mas tem uma coisa interessante quando a gente vai ver as perspectivas das conexões, é que assim, existe uma diferença muito grande entre essas formas de conexão. Né? Então, por exemplo, existe a perspectiva do Facebook, que é uma perspectiva da amizade, né? E tem um sentido, uma semântica para isso, né? Que é a mesma, que é muito parecido com o finado Orkut, né? Você faz um laço de amizade, né? Então esse laço, na hora que você clica em, né, para alguém, você faz esse laço de amizade. Automaticamente você tem acesso a toda, né, a tudo que aquele perfil tem, e aquele perfil tem acesso ao seu. É diferente, por exemplo, do Instagram, ou que é diferente do Twitter, no sentido de seguir. Então eu posso ter acesso ao que eu sigo, mas não necessariamente aquela pessoa que eu sigo vai ter acesso, né, ao meu conteúdo. Então, há um distanciamento nessa relação entre relação bilateral, né, da amizade do Facebook, e da relação unilateral, né, do seguir e ser seguido. Isso vai ficar um pouco
claro para a gente, principalmente no caso do Twitter, quando a gente for analisar os chamados graus de entrada e grau de saída, né? E o outro grande problema das redes, né, que é o que eu chamo, nas mídias sociais, que é o que eu chamo de o dilema de Roberto Carlos. Que isso vai, essa metáfora, ela é muito interessante para depois a gente entender por que os engajamentos, eles são pequenos, né? Não sei se vocês já perceberam que relatório de engajamento é triste. O perfil, ele tem 2 milhões de seguidores. Nossa, né? É um perfil gigantesco, um macro influenciador. Ok. Aí você pega o relatório de engajamento. Aí você tem lá o relatório de engajamento dando 9% de engajamento, 8%, 6%, dependendo da situação, abaixo de 5%. Então, significa o quê? Que eu tenho muita gente em torno de mim, mas efetivamente o que de fato interage comigo, o que cria de conexão comigo é muito pequeno. Então eu tenho um potencial de visibilidade alto, mas eu tenho um potencial muito pequeno ainda, né, de capacidade efetiva de influência. É claro que quando a gente vai analisar os chamados influenciadores digitais, a gente precisa, na maior parte das vezes, a gente leva em consideração o volume bruto, né? Porque mesmo assim, o que é, são 10%, né, de 1 milhão de seguidores. Então a gente está falando aí de um contingente de pelo menos 100 mil pessoas, né? Ou 100 mil perfis. Então, do ponto de vista do volume bruto, ainda há que se considerar isso, né? Mas esse dilema do Roberto Carlos significa o quê, efetivamente? Significa que a gente segue muito mais pessoas do que a gente deveria, né? A gente faz amizade na internet muito mais gente do que a gente deveria, né? A ideia do quero ter 1 milhão de amigos. Isso começou lá no Orkut, isso depois foi para o Facebook e acabou virando quase que uma norma, né? Todo mundo segue todo mundo faz amizade com todo mundo, e etc e tal. Mas se você imagina, é difícil a gente dar conta de laços sociais com 10, 15 pessoas, o que dirá um perfil lotado, né? Com 5 mil, com 10 mil, né? Com 1 milhão, né? de seguidores. Então, essa perspectiva, né? Começa assim, quanto mais a gente cresce, em tese, menos efeito, né? Ou a gente vai perdendo o efeito dessa ideia, né? de força, dessa ideia de influência. Isso vale tanto para as análises específicas de mídia social, aí eu estou falando de análise de engajamento, aí estou falando de análise de influência, análise de relevância, quanto para a análise dos monitoramentos de rede, né? Porque a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver, quando desenhar a rede vai vir sempre com os pontos soltos, né? Vários pontos soltos que a gente chama de parte periférica da rede. O que esses pontos soltos são perfis, são pessoas que estão usando uma determinada hashtag, por exemplo, mas elas não têm conexão, ninguém interage com elas, então elas ficam à margem, né, da rede. Ela vai pulverizando a rede. Quanto mais se tem isso, né, quanto mais pulverizada a rede fica, pior é, porque você percebe que essa rede não tem capacidade de influência. Quanto mais densa ela for, quanto o desenho, né, quando a gente for analisar o desenho, quanto mais centralizado ele for, mais denso ele for, maior a capacidade de força, de movimentação que aquele agrupamento de pessoas tem, né? E isso se dá, né, por 3 situações importantíssimas, né, da análise, tanto para análise de mídia quanto para análise de rede, que é a interatividade, a interação e a conversação. Essas três variáveis, elas são importantes, porque são elas que vão dar base tanto para as análises de influência quanto as análises de relevância e de engajamento. A interatividade. Então, toda mídia social, ela é, por si só, né, um ambiente de interatividade.
né? Ela pode exercer interação, mas não necessariamente. Então, a interatividade, ela diz respeito a uma perspectiva de uma resposta a um estímulo dado. Então, é uma curtida, é um comentário, é um compartilhamento, né? Então, eu jogo um estímulo, eu provoco a rede, né? E esse estímulo dentro da rede vai fazer com que ela se movimente, né? Buscando a ideia da interatividade. Então, por exemplo, no Twitter, isso né, é verificado a partir dos retweets, né, das curtidas, né, das respostas, etc. E tal. A interação, ela é um passo além da interatividade. Ela é uma ação. Né? Então, normalmente, essa intensidade faz com que a coisa mude, a coisa se altere. Então, dependendo da discussão que eu estou analisando, né, isso pode reverberar, por exemplo, uma ideia de gestão de crise numa ideia de cancelamento. Então, por exemplo, Quatro Vidas de um Cão, eu não sei se todo mundo aqui ouviu falar desse filme, Quatro Vidas de um Cão. Ele era um filme que ele tinha todos os elementos clássicos de Hollywood para ser um blockbuster. Né? Falava sobre reencarnação e reencarnação de pet, né? Que era na perspectiva de um cãozinho. Ele era o filme para ser tido, assim, lota cinemas. Ok. Mais ou menos umas 2 semanas antes desse filme chegar nas telas do cinema, vazou uma cena, né, das gravações. E aí tá lá o cãozinho numa piscina, que a cena era em um rio. Tava o cãozinho tendo que fazer uma cena na piscina e ele não queria ficar na água. Né? Ele não queria ficar na água e o pessoal da produção empurrando ele para que ele precisasse ficar na água ali. Aquilo startou, né, toda a movimentação das pessoas em relação aos direitos dos animais, né, a questão dos maltratos, etc, etc, etc. Ali, naquele momento, começou-se a criar uma rede de boicote. Ali começou a se criar, de fato, uma rede de boicote. Que eu prefiro melhor essa ideia do boicote do que a ideia do cancelamento. A ideia do cancelamento ela pode ser uma ideia muito pautada na frivolidade das hashtags. Mas isso é uma discussão para uma outra hora. A força que isso foi tomando, porque todo mundo estava compartilhando, né? Estava gerando interatividade, compartilhando e mostrando, né? E conversando e comentando, etc. e tal. Houve um movimento de não assistir esse filme, boicotar esse filme. O fato prático disso é que esse filme, em vários países, ele não chegou a ir para as telas de cinema. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foram poucas as salas de cinemas que ele foi veiculado. Mesmo assim, eu acho que, se não me engano, ficou coisa de 1 ou 2 semanas, ele foi direto para a Netflix. Né? Ele foi direitinho para a Netflix. E toda essa movimentação ela era possível de ser monitorada em rede. Ela era possível de ser vista. Né? Então, esses monitoramentos, a partir dessa ideia, né, da interatividade e interação, porque aí há uma interação. Então, nesse processo de interatividade, eles mudaram a coisa, eles boicotaram a coisa. É como no telejornal, vou trazer um outro exemplo para vocês entenderem. Como no telejornal, existe muito essa perspectiva da interatividade e da interação. Né? No telejornal, por exemplo, quando você tem lá no telejornal, quando um âncora, um apresentador pega e fala assim para vocês, né, para o telespectador, olha, mande uma foto do seu café da manhã. Isso é muito comum, por exemplo, no telejornal da Globo aqui, matutino, em São Paulo. Mande a foto do seu café da manhã. A gente quer saber o que você está tomando de café da manhã. As pessoas vão lá e mandam para o WhatsApp e etc e tal, o que estão tomando no café da manhã. Isso é uma interatividade, uma resposta, né, um feedback sobre aquele estímulo dado. Quando a gente vai para uma outra perspectiva, então, por exemplo, você tem os canais de denúncia. Então, choveu na cidade, caiu uma árvore,
isso influenciou, né, no sistema de iluminação, perdeu energia e a concessionária de energia não resolve o problema. Aí eu mando essa denúncia para o jornal starta uma equipe que vai lá filmar isso, que entra em contato com o poder público e aí resolve-se o problema de energia daquele bairro. Né? Então a gente tem uma interação. Né? Então essa ideia da diferença, né, da intensidade sobre a interatividade e a interação. A interatividade está muito mais pautada sobre os recursos dos likes, né? A conversação é esse ato, né? É a ideia de como é que eu estou fazendo essa interatividade, o que eu estou dando de significado para isso, né? Então, existem, né, conversações a partir de emojis, existem conversações a partir de memes, existe conversação a partir de texto, a partir de áudio, então os formatos são os mais variados possíveis. Isso dificulta muito, por exemplo, softwares que vão fazer mapeamento de conversação, porque na maior parte das vezes eles são baseados em textos, e hoje o que menos as pessoas fazem é comentar a partir de texto, né? Isso dificulta um pouquinho a vida, porque existem muitas formas de conversação, né? Que isso dificulta um pouquinho, né, as análises. E aí a gente tem essa separação, né? A separação do que é análise de rede e o que é performance de mídia, né? Então, quando eu vou para mídia especificamente, para o Twitter, para o YouTube, para o LinkedIn, né, para o Facebook, eu estou vendo a performance dela, né? Estou vendo o desempenho dela, o desempenho, né, dessa mídia ou desse perfil, né, enquanto engajamento, enquanto influência, enquanto conversação, etc. e tal. Então, são métricas específicas, variáveis específicas. A análise de rede, né, que é o que a gente está tratando hoje, que está à esquerda aí da tela, ela diz respeito a um mapeamento, né, um agrupamento. Então, por exemplo, quando eu olho para essa rede, né, a partir de hoje, eu preciso já ter uma noção do que vai acontecer aí. Né? Então, ou seja, as cores elas vão ter um significado, os formatos dessa rede terão um significado, né? O tamanho desses círculos terão um significado, é isso que a gente vai lidar. Então, é diferente, o monitoramento da rede é para eu entender o que está acontecendo dentro desse movimento, para onde que ele caminha, como é que ele caminha. Quando eu olho para a performance, quando eu olho para a métrica de engajamento, para a métrica de influência, eu estou vendo o quê? A intensidade disso. Isso não significa que uma coisa não cancela a outra. Ou, na realidade, elas são complementares, né? Embora a gente veja muito mais estudos voltados de forma separada. Ou ora estuda a rede, ou ora estuda a intensidade das mídias, né? A performance das mídias. Mas a gente pode, e eu acho que é extremamente saudável fazer uma articulação entre esses dois, monitorar o andamento, o movimento, e depois medir a intensidade desse movimento. Então, a nossa capacidade preditiva, né, melhora mais, né? Principalmente, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, se essa próxima manifestação contra o governo federal, ela, de fato, ela vai ter mais força dentro da rede. Então, monitoro e mensuro, né? Mensuro a qualidade do engajamento, a qualidade da influência, etc. e tal. Então, eu tenho uma ideia de como é que ela está se expandindo, né? E como ela se expande, para onde ela se expande, para que grupos, para que tipo de discurso. E depois eu digo, olha, para esses grupos, esse tipo de discurso, o engajamento é assim. Para esse grupo e esse tipo de discurso, o engajamento é um dobro, é o triplo. E aí a gente começa a ter uma noção mais clara, né, do que de fato está acontecendo nesse universo digital. Aí, se a gente vai para esse desenho das redes, próximo ponto nosso, como é que elas são formadas, né? Como é que forma essa ideia, né, da rede social. A rede social, ela é pautada basicamente, né, do ponto de vista
da análise entre o alcance e a ressonância, né? Isso diz respeito ao quanto ela é visível, a rede ela é visível, e o quanto ela se movimenta, né? Seja, ela é visível para um grupo de pessoas e o quanto esse grupo de pessoas se movimenta em torno, né, desses perfis. Então, o alcance diz respeito ao tamanho, então diz respeito a quantas conexões que tem, né? Então, eu estou monitorando um perfil que tem 10K, né? Então eu tenho 10 mil perfis em torno, né? Ele alcança a priori isso, né? Agora, o quanto que ele ressoa, né? O quanto que ele reage, o quanto que as pessoas reagem dentro dessa perspectiva. Então, ou seja, eu tenho uma ideia do tamanho e o quanto esse tamanho, né, ele vai se movimentando. Evidentemente que quanto mais ressoar, né, essa rede, quanto, né, mais ela se movimentar, isso vai ser melhor para o alcance, porque ela expande. Embora nós estejamos falando sobre as redes sociais, quando a gente vai para as métricas de mídia social, isso é interessante, porque, por exemplo, quando eu vou para a ressonância, né, para a movimentação da rede, o impacto de uma curtida é muito menor que o impacto de um compartilhamento ou de um retweet, porque eu tenho a perspectiva da expansão da rede, a expansão do alcance. Então, ou seja, se eu estou dentro de uma rede e que todo mundo está só comentando e curtindo, ela tá se movimentando, mas ela não está se expandindo. Quando eu tenho uma rede, eu percebo essa rede, isso vai ser interessante na hora que a gente vai no Netlist, guarde essa informação. E quando eu tenho essa rede, e eu percebo que essa rede, ela não está só curtindo e comentando, ela está retweetando, então isso significa que ela tem o quê? Potencial de expansão. Porque quando eu retweeto, eu tiro o conteúdo da onde ele está e jogo para a minha rede, que não necessariamente está dentro daquela discussão. Mas aí aquele conteúdo pode afetar outros que podem se interessar sobre aquela discussão e vai se expandindo. Tá? Então a gente tem essas perspectivas que são importantes, né, na ideia do alcance e na ideia da ressonância. Então não adianta nada eu ter um alcance grande se eu ressoar pouco, né? Ou seja, se eu me movimentar pouco. E essa movimentação também preciso qualificar e quantificar pelo tipo de movimentação. Marcações, menções, compartilhamentos, compartilhamentos com comentários, compartilhamentos sem comentários, tudo isso tem significado e intensidade diferente. Tá? Então, isso é uma coisa importante também para a gente levar em consideração. Então, a ressonância, ela é um ponto, né, um ponto proporcional, né, de movimentação entre o alcance e a interatividade. Então, quanto mais eu tenho de seguidores, né, ou de perfis em torno de uma hashtag, e mais as pessoas comentam, mais as pessoas curtem, mais as pessoas retweetam, mais as pessoas compartilham, né, ou seja, tem mais interatividade, a ressonância aumenta. Melhor dos mundos, eu tenho um alcance de 10K e ter uma ressonância de 100%. Melhor dos mundos. Na maior parte das vezes não é isso que acontece. Eu tenho um alcance de 10K e uma ressonância aí abaixo de 20%. Né? Então, significa de cada 10 pessoas, 2 pessoas de fato estão interagindo. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender a densidade, né? Não só das redes, mas também efetivamente das mídias sociais. Tá? Isso é um ponto importante para a gente. No mundo das redes sociais, a ressonância, né, essa ideia da interatividade, ela está pautada à ideia da popularidade. Porque a ideia da popularidade que, de fato, vai desencadear o que a gente chama depois de influência, porque para um perfil ser influente dentro da rede, ele precisa ser altamente popular. E como que é a popularidade de um perfil dentro da rede? As pessoas estão comentando, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão compartilhando, as pessoas estão retweetando, etc, etc, etc. Então, ou seja, a ressonância, ela diz respeito ao quanto um perfil, ou quanto um conteúdo, ou quanto uma hashtag, ela é popular dentro da rede. Né? E essa popularidade é o que depois vai abrir o precedente para a gente dimensionar
a perspectiva da influência, né? Não necessariamente da relevância, mas pelo menos da influência. Bem, a primeira ideia, né, da popularidade em rede. Né? Esse é um exemplo que eu sempre uso em sala de aula, com os alunos. Uma pergunta, né? Se a gente fosse sair daqui, né, hoje, depois dessa discussão que a gente está tendo aqui, a gente fosse jantar, né? Fosse para uma churrascaria, fosse para uma pizzaria, enfim, né? E perguntasse, né? Ao lado de quem você gostaria de sentar na mesa, né? Então, eu tenho lado direito e lado esquerdo. E eu tenho aqui, né? Pelo menos aí 16 pessoas dentro da sala. Não dá para eu colocar 16 pessoas dentro do meu lado. Então, tem que escolher dentro dessas 16 duas pessoas. Então, eu quero dizer, olha, desses 16 pessoas, quem são as duas que eu gostaria que ficassem mais próximas de mim? Então, isso significa que alguns dos indivíduos vão ser citados mais de uma vez. Então, significa que essa citação, né, repetida diz respeito à ideia da popularidade. Por quê? Quem mais vai ser citado é aquele indivíduo que é mais popular dentro da rede, porque ele se articula melhor. Então, nossa, fulano vai ser citado 10, 15 vezes, porque ele se... Então, isso é uma ideia da articulação. Então, quando eu penso, né, lá no desenho da rede, um nó bem articulado, é aquele que todo mundo está citando, é aquele que todo mundo está retweetando. Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente tentar dimensionar. Então, só para a gente ter uma ideia gráfica do que eu estou falando, né? A distribuição, né, dessas citações, né? Então, imagina, pegou lá uma sala de aula com alguns alunos, né? As pessoas foram dizendo, olha, eu quero que fulano, eu quero que ciclano e tal, sente do meu lado. Não, você tem aqui esse gráfico, né? Onde você tem os estudantes mais populares e os estudantes menos populares. Então, ou seja, né, eu tenho aqui, a Marion foi citada 6 vezes, a Eva foi citada 6 vezes, a Hilda foi citada 4 vezes. Em compensação, a Laura foi citada nenhuma vez. Né? Então, ou seja, ninguém quer sentar perto daquela pessoa. Ah, significa que essa pessoa ela é ruim? Não necessariamente, mas ela não é visível, às vezes, dentro da rede. Né? E isso é um ponto importante. Às vezes você tem um foco de um conteúdo lá que é interessante, etc., mas ele não é visível. Ou seja, ao não ser visível dentro da rede, as pessoas não vão interagir. Né? Então, por exemplo, é aquele dito popular, né? A gente precisa ser visto para ser lembrado. Né? Então, aquela pessoa, né, no ponto de vista da rede social aí, né, da sala de aula, mais introvertida, aquela que conversa menos, etc. e tal, ela tende a ser, evidentemente, mais invisível dentro da rede, e isso reverbera, né, numa situação dessa que a gente pede para as pessoas indicarem umas às outras. A mesma coisa é dentro do processo da rede. Se você tá lá um perfil e ele não interage com ninguém, ele pode ter o melhor conteúdo do mundo. Ele vai ser invisível dentro da rede, porque ele tem essa perspectiva da ausência da popularidade. E aquele que interage mais, ele cresce mais, né? Ele tem essa capacidade. Então, quanto mais popular, mais visível dentro da rede, e é o princípio, mas não necessariamente a condição, né? A condição única, mas é o princípio depois para que ele seja influente. Porque o indivíduo influente, ele precisa ser, antes de tudo, popular. Então, ou seja, ele tem que interagir. Então, precisa esse nó, apresentar, né, graus de interatividade, né, graus de conversação. Na hora que a gente desenha a rede, às vezes tem lá o pontinho sozinho, coitado. É esse caso aí, é o caso que ninguém cita ninguém. Então, ou seja, ele produziu um conteúdo, usou até uma hashtag, mas ele não tem ninguém na rede que se interessa pelo aquele conteúdo, ninguém curtiu, ninguém retweetou, ou ninguém compartilhou, e etc e tal. Né? Então, ele, obviamente, ele perde qualquer capacidade de relevância, né, dentro daquele desenho. Né? Conceitualmente falando, né, nós vamos tratar aí da análise de redes a partir da ideia da sociometria, né, que antecede essa perspectiva da mídia, mas depois a gente vai transportar isso para o mundo, né,
da computação, né? Então, a ideia aqui da sociometria é medir, né, os grupos, os agrupamentos, né, e os seus laços a partir dos relacionamentos. Então, olha só, essa é a primeira ideia de rede que a gente tem, né? E aí, ó, isso é uma ideia micro para aqueles desenhos mais complexos que vocês viram, os fragmentos naquelas outras telas lá, tá? Então, você tem uma ideia aqui, isso aqui já é uma ideia de rede. Agora, algumas coisas que eu preciso que vocês comecem a tomar atenção nisso. É o formato, né? Muito do que vai explicar a rede é como ela se forma, né? Então, ou seja, algumas coisas que eu preciso tomar, né, atenção, né, dentro desse desenho. Esse desenho é um desenho, né, que tem nome de pessoas, certo? Esses nomes dessas pessoas estão categorizados, né, ou materializados por um círculo, né, por uma esfera. Essa esfera, eu prefiro o círculo, porque a esfera tem 3 dimensões que a gente não tem, né? Então vamos para o círculo. Esses círculos, eles têm tamanhos diferentes e têm tonalidades diferentes. E isso tem significado dentro de um mapeamento de rede. A gente vai ver cores diferentes e a gente vai ver tamanhos diferentes. Bem, o que faz Diana ser tão grande, né, enquanto Winston é tão pequeno? Bem, a gente percebe, por exemplo, que Diana, né, tem um monte de setinhas aí apontadas em direção a ela. E o Winston tem só uma, né? Note, ele é o único que tem só um, ele é o menor, né? Carla, por exemplo, tem 3. Ela é bem maior, né? Simon tem 2, maior do que ele, e assim sucessivamente. Então, essas setas, que depois nós vamos chamá-las de arestas, essas setas são as conexões, né? Então, Diana é a mais conectada dentro da rede, portanto, ela é a maior. Isso é um ponto muito importante na hora que a gente pegar os desenhos da rede. A gente vai ver esses círculos, e a gente vai ver o seguinte: tem um círculo aqui gigante. Por que ele é tão grande? Porque ele é o mais conectado. Tem pessoas conectadas dentro daquela perspectiva. Note, eu ainda não estou falando que é influente. Tamanho não necessariamente, tamanho, né, do círculo da rede não necessariamente diz respeito a uma influência, diz respeito a uma dimensão da conexão, que pode ser resultado de ser influente ou de ser influenciado, que é uma perspectiva. Quem vai dizer se é influente ou influenciado são as setas, ou a direção dessas setas. Isso é uma coisa importante para a gente. Então, note, eu tenho o formato, né, o tamanho desses círculos. Então, ou seja, quanto maior, mais conectado. Então, a gente percebe pela quantidade de setas que cada um tem. Só que eu tenho direção sobre essas setas, né? Tem hora que essa seta está saindo de um ponto para o outro, e tem hora que essa seta, né, ela só chega. Então, por exemplo, a Diana, ela só recebe setas, ela não envia seta para ninguém, né? O John, ele só envia seta para os outros, ele não recebe de ninguém. Só de olhar para essa rede, né, e já vou jogar um spoiler para vocês, que daqui um pouco vai ficar mais claro, eu posso já de cara dizer que dentro dessa rede, Diana é muito mais influente do que John. Porque ela recebe conexões, ela não envia conexões. Então, isso significa que na hora que eu estou lá desenhando a rede, é bem provável possível que Diana é uma pessoa muito retuitada, que Diana é uma pessoa muito mencionada, que Diana é uma pessoa muito comentada. E o pobre do John é um indivíduo que retuita tudo.
É o pobre do indivíduo que comenta tudo dos outros, mas ninguém comenta o dele. Note, ele tem conexões, mas ele é mais influenciado dentro da rede do que ele influencia. Então, às vezes, eu posso ter um nó gigante, e aí eu vou precisar verificar o seguinte: essas conexões estão vindo em direção ao nó ou estão saindo do nó dentro da rede? Porque o sentido dessa direção vai ter um peso muito grande na análise, tá? Principalmente, né, em relação ao Twitter. Às vezes a gente pega uns perfis gigantescos, né, com nó super grande, mas são perfis que só retweetam tudo. Então, por exemplo, aqueles perfis de fofoca de televisão, quando a gente vai monitorar a força de um determinado programa, de um reality show, aí você vê um nó gigantesco ali. Aí você vai olhar o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, ele está retweetando. Tudo que acontece, ele está retweetando, jogando. Então ele é grande, porque ele cria várias conexões, mas essas conexões só saem, né? Ele não é citado, né? A gente vai ver, eu vou mostrar um monitoramento, quando a gente chegar na parte prática do Netlink para vocês vão ver lá, por exemplo, numa discussão sobre as manifestações contra o Bolsonaro, aparece lá o perfil do Bolsonaro gigante. Aí você fala, mas que diabos o Bolsonaro pode, né, estar discutindo a hashtag contra ele, né? Evidentemente que ele aparece naquele momento, por quê? Porque ele é extremamente mencionado junto com a hashtag. Então ele é catapultado, né? Ele é jogado para dentro daquela rede. Agora, ela só faz sentido quando a gente vai, né? Só faz sentido a permanência dele ali, numa rede contrária a ele, porque a gente vai saber dessas interações. Além do tamanho, né? A gente tem uma dimensão aí da cor, né? Acho que todo mundo aí consegue ver. Essas cores, né? Elas dizem respeito também ao tipo de relacionamento que isso pode ter. Então, por exemplo, às vezes eu estou um grupo A contra um grupo B, então uma discussão política, né? Um grupo de direita versus um grupo de esquerda, né? No caso aqui, a gente poderia classificar a perspectiva de gênero, né? Mulheres e homens, ou dependendo da rede, poderia ser uma perspectiva de grau de parentesco, enfim, eu preciso, evidentemente, analisar os dados que essa rede vai me trazer, mas vai ter sentido esses agrupamentos, né, essas cores. Normalmente, essas cores, elas estão atreladas àquele nó, àquele perfil, que é o perfil aglutinador de conexões. Então, por exemplo, se eu tenho 4, 5 perfis que movimentam com grande ressonância, vou ter mais ou menos 4, 5 cores ali dentro da rede, né? Que pode também desencadear 4, 5 assuntos diferentes, ou desdobramentos diferentes, etc. e tal, né? Dependendo do quão densa for, né? A perspectiva aí da discussão. Outro ponto importante para a gente, como é que essas redes são formadas, né, decodificadas a partir, né, da computação. Basicamente, nós temos 3 tipos de redes, tá? 3 tipos de redes. As chamadas redes centralizadas, as chamadas redes descentralizadas e as redes distribuídas. O que diferencia uma das outras é o comportamento dessas redes. Então, por exemplo, quando eu tenho uma rede centralizada, normalmente ela tem um aspecto mesmo esférico, né, de uma esfera. Ela tem um nó central, então todo mundo converge para aquele ponto, por isso vai criando esse círculo, esse centro. Então, normalmente eu tenho uma discussão bem centralizada, bem única. Na descentralizada é diferente. Eu percebo que os agrupamentos, eles vão existindo, mas não necessariamente eles se conectam, né? Eles não convergem para um único ponto, eles estão falando sobre um determinado assunto, mas eles não chegam a conversar. Então, por exemplo, supomos, né, que eu tivesse, para vocês entenderem melhor a rede centralizada, né?
supomos que eu tivesse aí monitorando uma hashtag do tipo da morte do Paulo Gustavo, né? O falecimento do Paulo Gustavo. Possivelmente, a hashtag sobre o falecimento do Paulo Gustavo daria uma rede centralizada, tá? Totalmente centralizada. Por quê? Porque as pessoas estariam possivelmente tudo convergindo para o perfil, né, oficial do Paulo Gustavo e dos seus parentes, né, com aquela hashtag. Então, eles convergem para um ponto. Agora, se, por exemplo, eu tivesse tratando, né, numa perspectiva de uma hashtag, por exemplo, sobre a CPI, né? Bem provável e possível que a hashtag da CPI, da pandemia, não dará uma rede centralizada, dará possivelmente uma rede descentralizada, quando muito, uma distribuída. A descentralizada significa que os perfis estão falando sobre aquele assunto, mas os agrupamentos deles são distintos. Essas pessoas não se conversam, elas não se aproximam. Então, imagina, um grupo pró, né, CPI versus um grupo totalmente contrário à CPI, ou um grupo mais crítico à CPI. Ou seja, quanto mais esses perfis eles se conversam entre si, mais eles se aproximam. Quanto menos eles se conversam, eles vão se distanciando. Então, uma rede altamente descentralizada é uma rede que mostra um distanciamento desses grupos sobre um determinado assunto. Isso significa o quê? Que eles têm visão muito distinta sobre aquele assunto que está tagueado, e essas visões, eles não entram em diálogo, né? Eles estão fechados ali, aí onde vem as formações das bolhas, tá? As formações das bolhas vêm aí, nesses distanciamentos. Por fim, a gente tem as distribuídas. Se vocês olharem, né, para esse desenho, vocês vão perceber o seguinte: as distribuídas, essas redes formadas, elas vão se conectando, elas vão se aproximando. Por quê? Porque esses assuntos, esses perfis, eles vão dialogando uns com os outros, né? Então, ou seja, melhor dos mundos para uma rede, ela ser distribuída. Raramente isso acontece. É mais fácil a gente descobrir redes descentralizadas ou centralizadas, né? As distribuídas são as melhores, porque eu tenho vários pontos de discussão sobre um determinado assunto, né? Várias visões, vários valores, né? Dimensões e etc. e tal, né? Elas são as mais ricas do ponto de vista analítico dos dados, embora elas sejam mais difíceis de acontecer. Me parece que cada vez mais difíceis de acontecer, né? E aí a gente analisa como, né? Ah, tá ok, eu tenho lá o desenho, já sei pelo menos, né, o formato dela, separar o que é uma rede centralizada, descentralizada e distribuída, mas como é que a gente analisa isso? No processo analítico, nós vamos trazer, né, a perspectiva, né, a gente vai trazer a perspectiva da sociometria para a teoria dos grafos. Então, a gente vai dar mais significado para aqueles desenhos. Então, ou seja, aquilo que eu falei, né, dos laços, das conexões, isso vai ser transportado para o universo, tá? Isso vai ser transportado para o universo da computação. O que vai diferenciar é que, enquanto na sociometria eu chamo de atores e conexões, né? E as conexões são os laços, na teoria dos grafos eu vou chamar isso de nós e arestas. Tá? Então, quando eu for para o software, né, para qualquer software de análise de rede, ele vai me dar as variáveis baseadas na teoria dos grafos. Então, ele vai me dar arestas, ele vai dar a dimensão do nó, então grau do nó, grau de entrada, grau de saída e etc e tal. Mas essas dimensões são as mesmas o significado é o mesmo da sociometria. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente olha para essas perspectivas? Então, lembrem-se, agora eu não falo mais de pessoas, eu falo de nó. Né?
Então, o que é o nó? Nó é o objeto que eu vou observar. É o meu objeto de análise dentro da rede. Nó é o círculo, ou são os círculos. Os nós podem ser pessoas, mas podem não ser, né? Porque a gente não está falando de rede, a gente pode estar falando de perfil organizacional, a gente pode estar falando de perfil de fake, né? Não necessariamente são só pessoas, né? A gente pode estar falando de grupos, a gente pode estar falando de hashtags, enfim. Arestas são as conexões. Como é que esses nós se conectam? Quais são as arestas que eles possuem? Então, eles vão se conectar de diversas formas. Eles se conectam a partir de comentários, eles se conectam a partir de reações, de curtidas, eles se conectam a partir de compartilhamentos, de menções, marcações, retweets e afins. Então, aresta é o equivalente, né, às conexões, e o nó é o equivalente ao ator. Né? Então, em vez de eu chamar de ator social, né, como, por exemplo, alguns autores de análise de redes usam, eu vou chamar isso, né, dentro da perspectiva do software, de nó. Então, o nó é o objeto que eu estou analisando, que pode ser várias coisas. Ele pode tomar vários formatos, não necessariamente o formato, né, de uma pessoa, né? Então, cada nó, né, é um ponto dentro da rede. Agora, evidentemente, essas redes podem ser de milhões, né, de situações. Aí vocês têm um fragmento, gente. Isso é só um pedacinho de uma rede criada a partir do lançamento quando foi lançado o jogo Pokémon GO, né? E foi um frenesi mundial, né? Então você tem uma rede aí gigantesca, tanto que é bem difícil a gente conseguir, dentro dessa perspectiva aí, ter uma noção, né, do como que essa rede ela é classificada, se é uma rede centralizada, distribuída ou descentralizada, né? Embora há uma perspectiva aí, dentro desse fragmento aí, que está falando de uma rede distribuída. Mas note, há uma profusão de quantidade de perfis falando, então essa rede é extremamente densa, né? Nem sempre a gente vai conseguir isso, porque às vezes os temas que a gente usa são hashtags mais localizadas, então elas têm uma capacidade menor, né, do quanto, por exemplo, foi uma hashtag do Pokémon GO, estou falando de uma perspectiva aí global. Seria mais ou menos o equivalente a eu separar o que é uma hashtag Covid-19, né, que é no mundo inteiro, então daria uma rede mais ou menos assim, versus uma ideia, né, de Covid-19 no Brasil. Né? Então, um volume menor, então uma densidade menor dentro dessa perspectiva. Nas mídias sociais, né, o que esses nós são? Né? O que esses nós eles vão ser? Né? Como é que eu interpreto esses nós? Como perfis, como hashtags, como fanpages, blogs, canais no YouTube. Então, eu posso fazer um monitoramento a partir de canais no YouTube. Vocês vão ver que o Netlytic faz, embora seja um mapeamento... o YouTube não é uma mídia para ser mapeada, né? O monitoramento dela ela é diferente. Porque ela é pouco... a interatividade dela é menor do que, por exemplo, a perspectiva do Twitter, né? Ou a perspectiva do Instagram, né? Mas sim, a gente consegue monitorar isso, e o Netlytic vai ter uma opção para essa perspectiva. Arestas, né? O que são as arestas? As conexões, como é que eu me conecto dentro dessas mídias, né? Pelas menções, marcações, seguidores, né? Likes, compartilhamento. Aí, likes que eu estou falando, todo tipo de curtidas, né? As curtidas, né, de Instagram, ou os reactions do Facebook, né? É claro que quando a gente vai para os reactions do Facebook, a gente tem que depois atrelar uma análise, por exemplo, de sentimento, porque a gente tem as reações que são positivas, negativas, né? O gostei, não gostei, né, do YouTube, enfim, né? Aí, dentro dessas arestas, a gente tem dimensões de profundidade, né, arestas que são potenciais de amplitude do alcance, então compartilhamentos
são arestas que potencializam o alcance, diferentemente de likes, que não potencializam, elas são mais fechadas, mais localizadas. Tudo isso vai fazer sentido, por exemplo, quando eu quero descobrir se uma determinada rede ela é mais eficiente ou não. Tá? Então, os tipos das conexões, os tipos das arestas também vai fazer bastante sentido, né, para a gente. Outro ponto importante dentro da teoria das redes, na teoria dos grafos, é que as arestas, as conexões, elas podem ter direções ou não. Na maior parte das vezes, a gente vai ver que elas têm direção, né? Dependendo do que a gente está fazendo, o que é mais comum a gente fazer nos monitoramentos, elas têm direção. Mas há casos que não tem. Então, por exemplo, a amizade no Facebook, ela é considerada como uma aresta não direcionada, porque quando você faz amizade, automaticamente os dois perfis se conectam. Não existe uma ideia de que um pode conectar no outro, exceto aquele caso, né, que a pessoa está cheia e você clica em seguir. Eu estou falando mesmo da questão da amizade, ela é não direcionada. O resto, a gente sempre tem uma direção, né? Seguir e ser seguido, compartilhar, ser compartilhado, tá? Curtir, ser curtido. Então, na maior parte das vezes, a gente tem direção, tá? A gente vai perceber que para a mídia social isso vai fazer bastante sentido, né? Casos da não direcionada, né? Relação de amizade, participação em grupo, né? Em grupo de Facebook, você não tem uma direção, né? Você não tem um sentido. E existem as direcionadas, que é o que vai acontecer nos nossos estudos, né? Existem direção, então isso diz respeito, né? Se é uma marcação, se é um retweet, se é um compartilhamento, se é uma resposta. Então, a direção é o seguinte: eu estou sendo muito retweetado, né? Então tem uma direção. Se eu estou sendo muito retweetado, vocês vão ver que as setas saem de mim. Agora, se eu retuito muito, vocês vão ver que se eu sou muito retuitado, as setas vêm em minha direção. Se eu retuito muito, as setas saem. Então, elas têm uma direção, que a gente vai chamar isso de grau de entrada e grau de saída. No desenho da rede, isso vai nos ajudar a saber, a entender quem é que tem maior potencial, né, de influência, quem é que tem maior potencial de engajamento, a partir dessa perspectiva das arestas, né, a partir da perspectiva, né, da ideia do grau de entrada e grau de saída. Então, grau de entrada, eu recebo a conexão. Grau de saída, eu dou a conexão para alguém. Então, quando eu sou comentado, alguém vem e comenta no meu perfil, eu estou recebendo uma direção. Então, eu estou recebendo o grau de entrada. Quando eu vou e comento num perfil de alguém, eu estou levando essa conexão. Então, dependendo do ângulo que eu olho o nó, esse grau pode mudar, né? Então, ou seja, quando eu comento, por exemplo, uma postagem da Josi. Se eu comento uma postagem da Josi, eu sou grau de saída para a Josi, né? Mas eu sou também grau de entrada, porque ela recebe a minha conexão. Então, se eu estiver olhando do meu ponto de vista, enquanto eu nó, a informação está saindo de mim para a Josi. Mas se eu olhar do ponto de vista da Josi, a informação chega nela. Então, se eu olhar olhando pelo ponto do nó da Josi, essa conexão é grau de entrada. Olhando para o nó Wesley, essa conexão é grau de saída. Tá? Então, dependendo do que eu estou observando e como eu estou observando, isso pode ser alterado. Tá? Então, a gente tem que tomar muita atenção nisso. Tá? E ela pode ser bidirecionada. Então, ela pode ter as duas, tanto o grau de entrada quanto o grau de saída. Então, por exemplo, vou pegar a Josi para Cristo hoje. Então, vamos supor,
eu sigo a Josi no Instagram e ela não me segue, tá? Então, se eu sigo a Jo no Instagram e ela não me segue, existe só uma direção, que é a direção da minha saída para ela. Agora, a Josi pode ter a opção de me seguir. Então, ela me segue e eu a sigo. Então, ou seja, eu tenho uma dupla direção. Note, isso é diferente da sem direção, porque existe a opção dela não me seguir. Né? Existe essa opção. Então, não é uma conexão sem opção, os dois estão conectados ao mesmo tempo. Não. Um precisa levar o dado até o outro. E isso vai fazer um sentido muito grande para a gente. Do ponto de vista do software, né, da plataforma, né, dos programas, não vai estar grau de entrada e nem grau de saída. Vai chamar, em inglês, né, in degree, out degree. Tá? Então, quando a gente olhar lá, putz, eu estou lá olhando o relatório, tem lá desenho da rede e estou vendo lá a quantidade de in degree, quantidade de out degree, né? Então, in degree, quantidade de grau de entrada, out degree, quantidade de grau de saída, né? Então, ou seja, quantidade de gente que, por exemplo, pode estar retweetando aquele perfil, quantidade de gente que pode estar comentando aquele perfil. Tá? Do ponto de vista de tentar entender a influência, né, de um perfil ser mais influente da rede, ele precisa ter mais grau de entrada, ele precisa ter mais in degree. Ele não pode ter muito out degree. Resume-se a dizer que, isso é uma coisa interessante, embora a gente vá focar dentro do Twitter, a perspectiva lá, fulano, né, quer ser extremamente influente dentro do Instagram. Aí o que esse fulano faz? O infeliz vai e adiciona Deus, Raimundo e todo mundo. Para quê? Para ter seguidores de volta. Então ele vai ter, né, ele tem um tamanho do nó, e aí eu descubro no Instagram, ele tem muito in degree e tem muito out degree. Então ele tem, nossa, eu tô falando aqui de um perfil que tem 10k, olha, potencial. Tá, ok. Quantos ele segue? Ele segue 12k. Ferrou a vida. Ferrou a vida, porque ele, nesse caso, há uma neutralidade. Então, nada adianta aí ele ter. Aí, na hora que eu for, bem provável possível, na hora que eu for mensurar o engajamento, olhar para as métricas e ver a capacidade de influência é mínima. Por quê? As conexões dele já não prestam. Né? Vocês vão ver, os mais influentes, eles são muito mais seguidos do que seguem os outros. Né? Então, isso já é uma perspectiva. Na rede, isso também vai acontecer. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente começar a observar. Então, a tática de ficar seguindo todo mundo para ser seguido não é uma das melhores, pelo menos do ponto de vista analítico das redes. Tá? E aí é o seguinte, como é que são medidos esses nós? O nó, né, é o círculo lá dentro da rede. Então ele tem tamanho, né? Ele não está bonitinho igual está aqui, né? Todo mundo tem o mesmo tamanho, não é? Ele tem tamanhos diferentes. E esse tamanho é chamado de degree, né? Ou grau do nó. O degree, né, ele dá o tamanho pelas conexões, pela quantidade de setas, pelas quantidades de arestas, ou seja, pela quantidade de perfis que estão ali interagindo dentro da perspectiva. Então, por exemplo, nesse esquema que nós temos aqui, né, nós temos o nó 1, ele possui uma conexão. Então, ele tem grau de nó 1. Né? O número 2, né, ele tem 3 conexões. Então, ele tem grau 3. Então, isso significa, né, que lá no desenho da rede, o círculo 1 será pelo menos, né, 3 vezes menor do que o círculo 2. Por quê? Porque ele tem mais arestas, porque ele tem mais conexões. Então, o grau do nó, então essa variável, quando a gente vê na rede, grau do nó significa quantidade de conexões que ele tem. Quantidade de conexões. Eu não estou dizendo ainda quantas são de entrada e quantas são de saída. É a soma total. Pode ser que ele tenha 10 conexões, 8 de entrada e 2 de saída. Pode ser que ele tenha 10 conexões, que sejam 10 conexões de entrada ou 10 conexões de saída. Claro que cada situação dessa tem um significado diferente, né? Mas
o tamanho, né, para dar o volume, é a quantidade de conexões efetivamente que ele possui. E aí nós temos um cenário, né, um cenário aqui interessante, que é a chamada métrica de descentralidade. Eu olho para a rede, né, olho para o nó, e eu vou ter que verificar o seguinte: quantidade de entrada e quantidade de saída. Então, essas duas situações. Né? Numa primeira situação, eu tenho in degree 4, né? E no segundo caso, eu tenho, né, in degree, out degree 2. Então, esse modelo que está aí a tela à esquerda, eu tenho um grau de nó de tamanho 6, né? Tem um grau de nó de tamanho 6, cuja, né, a direção é pautada em 4 para entrada e 2 para saída. Aí eu pergunto para vocês, né? Ele tem uma tendência a ser mais influente ou mais influenciado? Ele tem uma tendência de ser mais influente, porque ele recebe mais conexões. O grau, ó, o segundo esquema, nós temos, né, um grau de nó 5, porque ele tem 5, né, perfis conectados a ele. Só que ele tem 2 de entrada e 3 de saída. Então, ele é mais influente ou ele é mais influenciado? Nessa perspectiva, ele é mais influenciado. Então, eu tenho duas situações distintas. Uma em que um nó maior ele é mais influenciador ou tem potencialidade de ser influenciador, porque ele recebe mais informação. E o outro, né, que ele, embora interaja bem na rede, ele é mais influenciado por ela. Né? Aí, o que eu estou falando disso? Né? O que significa isso lá na rede, lá no Twitter? O que é o influenciado, o que é o influenciador? Né? O influenciado é aquele que retuita tudo. O influenciado é aquele que comenta tudo. O influenciado é aquele que gosta de tudo. O influenciador é aquele que é comentado, que é mencionado, que é retuitado. Então, é isso que a rede vai denunciar, ou a rede vai materializar. Né? É essa perspectiva aí de entendimento analítico que a gente precisa entender bem. E aí, gente, eu estou já me encaminhando para o final dessa primeira parte, a gente vai fazer um intervalozinho para vocês respirarem um pouco, e aí a gente já segue na parte prática, tá? Bem, o que significa um grau de entrada alto? Né? Grau de entrada alto, muita seta vindo em minha direção, né? Isso significa que é um perfil, né, que pode ser muito retuitado, né, por publicar um texto engajador, né, de política, de humor, de frases de efeito, etc e tal. Então, eu vou verificar isso na rede, a rede desenha e o software vai mostrar a situação que está acontecendo. E eu vou lá, ó, putz, tá todo mundo retweetando por quê? Porque é um perfil que tá tratando de um assunto que é um assunto extremamente polêmico, que todo mundo está discutindo, etc e tal, então ela está atraindo. Né? É um perfil que pode ser muito compartilhado, né, por trazer novidades, né, conteúdos interessantes. Isso vai acontecer bastante com os chamados produtores de conteúdo, né? Isso acontece bastante. Pode ser, né, um perfil que é muito mencionado, né? Que ele tem uma celebridade, né, que é muito marcada, né? Então as fanbases estão dentro dessa perspectiva. Então a celebridade, por conta da fanbase, ela tem grau de entrada muito alto, porque está todo mundo marcando ela, porque está todo mundo comentando dela e etc e tal. Tá? Então, isso é uma perspectiva aí analítica. Do lado contrário, a gente tem, né, o grau de saída muito alto, que pode ter alguns significados. Então, por exemplo, é um perfil muito engajado, que ele retuita tudo, ele comenta tudo, ele envia muita mensagem, etc e tal. A priori, tem gente que fala assim, né? Ah, eu nem vou olhar perfil grau de saída alto, porque não me interessa quem é influenciador. Mas note, prestem atenção. Um perfil de grau de saída alto, né, de uma pessoa que retuita muita coisa, que comenta muita coisa, etc e tal, eu posso estar aí numa situação de boca a boca. Então pode ser uma situação interessante, pode ser uma situação positiva, né? Um grau de saída alto, os fãs mencionando, né, respondendo celebridade. Então, todos aqueles fãs lá respondendo o tempo todo, então eles estão jogando as setas em direção da celebridade.
Mas também eu tenho que tomar atenção, pode ser um perfil de saque tendo que responder todo mundo. Né? Então, eu posso ter um problema aí, um problema de crise, né? Crise de marca, etc e tal. Né? Então, por exemplo, isso acontece bastante em perfis no Twitter, porque o Twitter é tida como uma das principais mídias para resolver problemas, né? Especialmente problemas com empresas, né? Empresas de serviços, empresas de varejo. Então, isso acontece bastante, né? Com os saques, eles tendo que responder todo mundo. Então, imagina, por exemplo, vamos supor, eu estou lá, deu uma pane geral no sistema da TAM e todos os voos foram cancelados. Imagina o que vai acontecer com o perfil do saque. Ele vai ter que responder tudo. Na hora que eu vou desenhar, por exemplo, uma rede a partir, por exemplo, por exemplo, uma crise de dados que deu a uma pane de dados no aeroporto de Cumbica, né? No aeroporto de Confins, enfim. Vai acontecer isso. Eu vou verificar que tem perfis grandes das empresas, elas estão só com grau de saída, porque elas estão tendo que responder às demandas das pessoas. Tá? Então, dependendo do que eu estou vendo, eu posso verificar o seguinte, eu estou tendo um bom desempenho, né, se estou falando de uma marca, por exemplo, uma política pública que está sendo implementada, né, isso está gerando, está reverberando no governo, para ele ter que responder, para ele ter que tirar dúvidas, etc, etc, etc. Né? Imagina uma campanha de política pública no campo da saúde, né? Isso é uma coisa interessante rapidinho, antes para liberar vocês, quando o Ministério da Saúde fez uma campanha junto com a Pablo Vittar, e era o lançamento, se eu não me engano, do clipe, ai meu Deus do céu, alguma coisa sensual. Agora não recordo o nome da canção, né? Que era da Pablo com o vocalista da banda UO, né? No clipe, a Pablo, ela usava, né, ela mostrava a camisinha, né, e não era a camisinha da Jontex, de uma marca, né, conhecida, era a camisinha do Ministério da Saúde. Houve uma repercussão muito grande dentro da rede, muito grande dentro da rede. Agora, olha só que interessante, né, na hora de monitorar essa rede, eu vou perceber o seguinte, as pessoas, como é que elas estavam comentando, o que elas estavam dando de... Né? Era um momento em que o surto de sífilis era imenso dentro do país, né? Estava descontrolado, e as pessoas estavam discutindo para que a Pablo vai usar camisinha se ela não engravida. Note que esse monitoramento me dá um efeito de sentido muito interessante, que as pessoas não conseguem articular a perspectiva do uso da camisinha como um método de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas olha como um método contraceptivo. Isso faz com que o governo, né, tenha que criar mais campanhas ainda educativas para colocar na cabeça das pessoas o seguinte, camisinha é para outras coisas a não ser para evitar a gravidez. E a discussão toda era em cima disso. Ela não engravida. Né? Ela não engravida. Então, isso também é interessante, né? Quando a gente vai ver essa perspectiva aí de monitoramento, né? de grau de entrada e grau de saída. E aí eu só vou mostrar para vocês alguns exemplos de monitoramentos que eu já fiz, e de um software que era muito interessante, que não existe mais, chamado Flocker Outliers. Ele fazia mapeamento de rede em tempo real. Então, para hashtags de programas, né, de reality shows, era muito interessante. Né? Eu fiz um mapeamento do perfil da Chapecoense pós, né, aquele acidente trágico. Se eu não me engano, era na Libertadores. Era a partida inicial, era o primeiro jogo deles na Libertadores após, né, a tragédia. E aí eu comecei a monitorar a rede, né, vocês vão vendo o desenho. Olha, note, todo mundo estava discutindo a hashtag Chapecoense em função, né, vamos Chape, em função do perfil da Chapecoense por conta daquela comoção. Então era claro que essa rede ia ser uma rede centralizada, porque as pessoas não estavam brigando lá entre
torcida da Chapecoense versus torcida do Cruzeiro versus torcida do Palmeiras, etc e tal. Tava todo mundo dialogando em cima, né? E aí são os detalhes, ó, os detalhes da rede, que a gente vai analisar isso no caso do Netlink, mas aqui a gente já começa a perceber uma ideia de rede bem centralizada. E aqui um pedacinho daquilo que eu falei para vocês da margem, né, da parte marginal, né, da rede. São perfis que não conversam com ninguém, eles têm pouca interatividade, então eles ficam à margem do desenho, né, à margem da rede. Esses são os detalhezinhos aí, né, ela na sua dimensão. Olha como que ela ficava altamente centralizada, né. Outro grande sucesso, né, de monitoramentos era o MasterChef, né? MasterChef, por vários anos, né, sabia-se quem ganhou primeiro, né, na mídia social do que dentro do programa, por conta do uso, né, da hashtag MasterChefBR. Isso aqui também foi um monitoramento que eu fiz em cima, se eu não me engano, era do MasterChef profissional, para medir o quanto quanto o perfil ele gerava, né, ressonância dentro da rede, e como é que eram as torcidas, né, e a influência dos jurados. Então aqui eu tinha, né, nesse desenho aqui, né, uma ideia, por exemplo, de uma torcida, né, muito mais forte, né, para chefe Daisy, né, dentro dos jurados um destaque maior, né, para Paola Carrossela, mas eu percebo alguns perfis aqui do tipo, ó, hater BBB 17, né? Esse perfil replicador de conteúdo. Não por acaso, quando eu olho para setas, todas as setas estão saindo, não está vindo em direção nenhuma para esse perfil, né? Isso é uma das coisas que a gente vai analisar na parte prática. Gente, essa era a parte teórica. Eu sei que eu falei muita coisa, e vem, né, em seguida a parte prática, mas eu quero dar uns 15 minutinhos aí para vocês respirarem um pouco. Minha pergunta é, vocês têm perguntas, questionamentos, medos, dúvidas, desistências? Como é que tá a vida aí para vocês? Wesley, para mim ainda está tranquilo. Eu acho que na hora de meter a mão na massa que vai ficar com mais dúvidas, né? Beleza. Então, ó, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui na gravação, porque aí depois eu volto com ela, tá?